Marcos capítulo de número 4, do verso de número 35 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém, amados? Eu creio, irmãos, que a nossa vida, ela pode perfeitamente ser comparada, conforme a própria palavra de Deus nos revela, como se estivéssemos em meio a uma viagem. Desde o momento em que nascemos até o último instante em que os nossos olhos se fecham pela última vez, todos nós estamos dentro de um percurso em direção a algum lugar. No entanto, dentro desse processo, a grande maioria se encontra perdido ou perdida, sem saber para onde está indo. No entanto, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que receberam a nova vida por meio de Cristo, esses sabem perfeitamente para onde estão se deslocando. Eles conhecem aquele que os chamou, porque sabem de onde ele veio, quem ele é e para onde ele os está guiando. Nesse processo da vida, eu tenho certeza que a gente, com uma constância enorme, atravessa alguns momentos bem difíceis, alguns momentos trabalhosos. E se nós fôssemos comparar a vida com o mar, onde nós estamos dentro de um barco, a gente poderia perfeitamente dizer que é muito comum durante a nossa jornada a gente enfrentarmos algumas tempestades, alguns ventos que são contrários, alguns ventos que dificultam a nossa caminhada. Mas uma coisa muito interessante, é muito importante a gente perceber, é que as tempestades que nós enfrentamos, a reação que nós temos diante de cada uma delas, vai depender demais de cada pessoa. Ou seja, para uns a tempestade ela pode ser bastante desesperadora, enquanto para outros não ter nenhum efeito na sua vida. Ou seja, a reação que nós demonstramos, que nós temos diante dos muitos problemas que surgem nesse mar chamado vida, pode variar bastante de pessoa para pessoa. E isso depende tão somente de alguns fatores que podem fazer toda a diferença nas nossas reações. Nessa experiência que é relatada tanto por Marcos como também por Mateus e Lucas,
a respeito do momento em que Jesus se encontra com os seus discípulos dentro de um barco e enfrenta uma tempestade no meio do caminho, com certeza pode nos revelar e nos mostrar aquilo que nós estamos afirmando agora. A gente vai poder perceber dentro daquilo que estaremos compartilhando nesta noite, que o comportamento, a maneira de se agir, a maneira de se comportar diante de algumas aflições que nós enfrentamos pode ser realmente muito diferente de uma pessoa para outra pessoa. E eu queria compartilhar sobre isso com vocês, a fim de que a gente realmente possa aprender a lidar com as tempestades da vida que com certeza, vez por outra, nos assolam. E o que é que a gente pode observar dentro desse texto? Primeiro, a gente vai perceber que Jesus está com os seus discípulos dentro de um barco. Depois de ter atendido muitas pessoas, inclusive compartilhando a palavra, dando alguns ensinamentos essenciais para aqueles que o ouviam, Jesus ele entrou no barco com os seus discípulos. E segundo a narração, quando chega em um determinado ponto, o mar começa a ficar revolto. Os ventos aumentam a sua intensidade. E de repente, aquilo que era bastante calmo se torna em uma tempestade. E a gente vai perceber dentro do texto que o comportamento dos discípulos que estavam neste barco, ele vai alterar de um momento para o outro. E tudo isso a gente observa baseado em algumas questões que é o que nós queremos expor durante nesta noite. O primeiro fator que eu observo que faz uma grande diferença na nossa reação diante das tempestades na vida é exatamente o domínio que a gente acha, que a gente acredita que tem sobre esse mar chamado vida. Dentro do contexto, nós sabemos que dentre os discípulos que estavam com Jesus, alguns deles eram pescadores. Pelo menos 4 a gente pode citar claramente: Pedro e André, Tiago e João. E é evidente que em relação aos demais discípulos, esses homens tinham uma certa vantagem diante daquela situação. Afinal de contas, lidar com o mar era algo que eles estavam acostumados a fazer. Ou seja, como pescadores, eles já tinham o hábito de enfrentar situações de certa maneira desfavoráveis. Provavelmente o comportamento e a reação desses homens, quando a tempestade se iniciou, já foi bem diferente dos demais que com eles estavam. Porque no meio desses discípulos, outros não ocupavam essa mesma função. Entre eles o próprio Judas, que tinha uma origem bem diferente, era o mais culto, era o mais intelectual, era o mais nobre, humanamente falando. E Judas também já estava no meio desses homens. E a gente percebe que dentro desse contexto, eles começam a ter uma situação que não é a situação normal, no entanto, que eles estavam acostumados a lidar com elas. Para Pedro, para João, para Tiago, para André, tratar com o mar quando ele estava um pouco revolto era algo tranquilo. Eles com certeza tinham habilidade para lidar com determinadas situações. Então a gente observa que dentro dessa experiência que esses homens tiveram juntamente com Cristo, a primeira coisa que fez a diferença na reação deles foi o conceito, o conhecimento, o domínio que eles achavam que tinha sobre as circunstâncias da vida. É interessante, queridos, porque o pânico, o pavor, o medo, o terror começa a aparecer no nosso coração quando a gente passa a perder ou perde aquilo que nós achamos que temos o controle. É assim que ocorre
em cada circunstância da vida. Enquanto nós estamos lidando com algumas circunstâncias, ainda que elas nos sejam desfavoráveis, dependendo do conhecimento que nós temos daquilo que está acontecendo, a gente se acha ainda seguro, a gente se acha ainda confortável. Nós temos alternativas, nós podemos fazer algumas coisas, e é evidente que dentro desse conhecimento que nós possuímos, nós ainda nos consideramos seguros. E como pessoas que estão seguras, então o terror não nos domina. Não é assim que ocorre? Por exemplo, quando surge qualquer sintoma de enfermidade, dependendo desse sintoma, a gente já sabe, não, eu posso tomar tal medicamento, eu posso fazer isso, eu posso tomar esse tipo de atitude, isso vai melhorar. Mas quando porventura as coisas vão se agravando e as nossas alternativas começam a se esgotar, aquilo que nós achamos que podemos fazer simplesmente passa a não mais funcionar, a gente começa a ficar inquieto, a gente começa a ficar incomodado, a gente começa a se tornar preocupado. E aí, dependendo de como a coisa vai andando, de repente, aquela situação em que nós aparentávamos segurança, nós começamos a esboçar, a expressar um certo temor, e muitas vezes sendo levados ao pânico e ao desespero. Então a primeira coisa importante que faz uma grande diferença nas nossas reações quando nós enfrentamos as tempestades que nesta vida nós passamos, é tão somente o domínio que acreditamos ter sobre o mar da vida. A gente se acha muito seguro, não é? Quando a gente parece estar no domínio, mas deixa eu dizer uma coisa: ninguém controla o mar da vida. Ninguém controla. Por mais que a gente tenha experiência nele, por mais que a gente tenha um tipo de conhecimento em algumas situações que possa nos proporcionar alguma segurança, mas ninguém o controla. No entanto, mesmo que não tenhamos o controle do mar da vida, as nossas reações diante das tempestades que podem nos assolar podem ser bastante diferentes de uns para com os outros. E eu tenho certeza que assim aconteceu na vida dos discípulos. Provavelmente, enquanto Pedro, Tiago, André e João estavam dizendo: tenham calma, isso é algo que acontece com frequência, os outros estavam já um pouco apavorados. Provavelmente até no meio deles existissem pessoas que não sabiam nadar, e aí o terror ainda é maior. Porque, por exemplo, para quem está dentro do mar e tem algum conhecimento, alguma habilidade nessa questão, você diz: bem, pelo menos se a coisa complicar, eu posso nadar um pouco, e dependendo da distância que você esteja para a terra, você pode até chegar. Mas para uma outra pessoa que tem uma condição diferente, 10 metros, 20 metros já é o suficiente para que você possa morrer. Então, se em situações assim, o pânico ele vai variar de pessoa para pessoa. Enquanto alguém, mesmo no meio da tempestade, pode estar ainda seguro, um outro já pode estar em meio ao desespero. E assim acontece com muitos de nós. E é por isso que na mesma situação, uma pessoa tem um tipo de comportamento e uma outra pessoa, em uma situação idêntica, ela atravessa o problema de uma forma totalmente diferente. Porque pela experiência da vida, pelo conhecimento das coisas, por coisas semelhantes ao que nós estamos falando agora. Mas uma outra coisa, queridos, interessante, ou um outro fator que na minha concepção vai fazer uma grande diferença na maneira como nós reagimos diante das tempestades que nos assolam, é a percepção que nós temos da embarcação que nós estamos. Ou seja, eu creio que todos nós vamos concordar. Você imagine estar em alto mar
em um barco simples e um outro está em alto mar, em um grande navio. Deixa eu lhe fazer a pergunta: quando a tempestade chega, quem vai primeiro ter medo? Quem vai primeiro entrar em pânico? Aquele que está num barco simples, um barco que não suporta determinados tipos de situações, não aguenta muitas ondas. Então, automaticamente, alguém que está em um barco frágil vai sentir muito mais temor do que uma outra pessoa que está em um barco que lhe proporciona grande segurança. Ou seja, a percepção que nós temos do barco que nós nos encontramos vai fazer uma diferença enorme na maneira como nós vamos reagir quando as tempestades nos assolam. É evidente que se nós estamos dentro de algo que consideramos frágil, que achamos que é frágil, imediatamente o temor vai bater no coração, e esse temor pode avançar ao ponto de se transformar em pavor, em pânico, em desespero. E é justamente desta maneira que nós nos comportamos diante de algumas adversidades que vêm contra a nossa vida. Nós olhamos para a embarcação que nós estamos e, por não conhecê-la perfeitamente, ou pelo menos não de uma maneira correta, nós muitas vezes nos desesperamos, porque na nossa concepção parece que chegou o fim, parece que nós não vamos suportar, nós não vamos ter estrutura para aguentar. O vendaval é enorme, nós estamos assustados. E assim aconteceu provavelmente com estes discípulos. Pedro, Tiago, André e João, juntamente com os demais, quando eles começaram a perceber que a situação estava se agravando, quando eles notaram que o conhecimento que eles possuíam não era suficiente para que aquele quadro fosse mudado, pelo contrário, a situação estava se agravando, as águas começavam a entrar dentro do barco, e aí Pedro, juntamente com os demais, empenharam todo o esforço necessário para tentar intervir e impedir a tragédia, impedir com que o caos acontecesse. Eles começaram também a entrar no mesmo desespero, porque eles sabiam que a embarcação na qual eles estavam não era apropriada para suportar o tamanho da tempestade que naquela ocasião estava assolando aquele barco. Ou seja, tanto o conhecimento que nós temos, ou domínio que achamos que possuímos sobre o mar da vida, como também a própria percepção que possuímos ou temos a respeito da embarcação que nós estamos, faz uma diferença enorme na maneira como nós vamos reagir. As nossas reações dependem muito destas coisas, e a gente pode perceber isso na vida dos discípulos de Jesus. Segundo a palavra de Deus, um temporal enorme foi levantado, e as ondas, no versículo de número 37, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E é evidente que a partir do momento que isso começa a acontecer, a possibilidade da embarcação ir a pique é muito grande. O perigo é real. O perigo de fato agora estava à porta. Mas, amados, na minha concepção, dentro do que eu observo do texto, existe um terceiro fator, e este é o mais decisivo, é o mais importante, e é o que realmente faz toda a diferença diante das tempestades que nós enfrentamos.
E qual é esse outro fator? É nós sabermos realmente quem está no nosso barco. Nós precisamos ter o conhecimento de quem se encontra no nosso barco. E o texto é muito interessante, porque a gente sabe que estavam todos os discípulos de Jesus. Mas não estavam apenas os discípulos de Jesus, estava o próprio Jesus. Eles tentaram de tudo. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Eles se empenharam ao máximo, agindo como equipe, para evitar que a tragédia acontecesse. No entanto, quanto mais eles se esforçavam, quanto mais eles se empenhavam, mas não havia absolutamente nada que pudesse dizer assim: nós estamos seguros. Pelo contrário, o tempo estava passando e a situação se complicando. E eles, com certeza, sabiam que Jesus estava naquele lugar, mas não sabiam quem ainda era Jesus. E por que nós podemos ter esse tipo de convicção? Pelo que o próprio texto nos revela. Porque nós vamos observar que depois que o milagre acontece, eles se surpreendem, eles ficam perplexos, eles ficam atemorizados, eles ficam maravilhados. Eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não sabiam de fato quem era Jesus. E por incrível que pareça, é exatamente este fator que tem feito a grande diferença nas nossas vidas. Porque lamentavelmente, queridos, eu e você, todos nós que fomos regenerados, passamos a ter nessa embarcação chamada vida, uma pessoa que não é nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Jesus entrou na nossa embarcação. Jesus entrou na nossa vida. E exatamente o conhecimento de quem Ele é, um conhecimento real, um conhecimento pessoal, que nos fará agir de maneira diferente diante das adversidades ou tempestades que surgem contra nós. Diferentemente dos discípulos, que naquela situação não tinham conhecimento real de quem Jesus era, nós hoje podemos ter um conhecimento verdadeiro de quem Ele é. Amados, isso é maravilhoso. Por que os discípulos entraram em desespero? Porque primeiro eles confiaram no conhecimento que possuíam. Eles achavam que dominavam aquela situação pela experiência de vida, pela profissão deles. Já no meio destes, outros ficaram já um pouco receosos, temerosos. Mas provavelmente os pescadores disseram: tem calma, é assim mesmo. De vez em quando o mar se agita, de vez em quando o mar fica meio turbulento, fica tranquilo. A situação foi complicando, e aí o pavor foi se estendendo. E mesmo aqueles que pareciam ter algum domínio começaram a perceber: bem, a coisa está ficando feia. E o barco que nós estamos, ele é fraco. O barco que nós estamos é de madeira. Naquela ocasião não havia construção de navios como nós hoje temos. Eram embarcações normalmente simples. E aí eles começam a entrar em pânico. Mas de repente eles se lembram: Jesus está no barco. E mesmo não conhecendo quem era Jesus, eles ficam perplexos diante da calmaria que Jesus estava. Como era possível um barco estar no meio de uma tempestade, as águas entrando dentro dele, e Jesus está dormindo? E aí eles entendem: vamos chamar o mestre. Eles já tinham visto Jesus operar maravilhas.
Se vocês observarem os capítulos anteriores, tanto de Marcos como de Mateus e Lucas, no relato dessa experiência, vocês vão notar que vários milagres Jesus já havia realizado. Mas de fato, alguns milagres diante da fúria do mar não são nada. Às vezes nós ficamos maravilhados com um milagre na vida do outro, mas não conseguimos compreender que no meio das tempestades, esse Deus é o mesmo que faz milagres. E aí eles despertam Jesus, e diz a Bíblia que Jesus, ele acorda e diz: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? E imediatamente apenas dá uma ordem: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Aleluia. E na mesma hora a bonança se faz. E aí vem o espanto: quem é este? Quem é este? Bem, esse é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o Deus encarnado, é o soberano Senhor de toda a terra, aquele que governa absolutamente todo o universo, aquele que tem o poder e o controle de todas as coisas nas mãos. Oh, amados, o conhecimento real desse Cristo é o que faz a diferença na hora das tempestades reais da vida. E como nós precisamos avançar no conhecimento desse Senhor, porque não importa se a nossa embarcação é fraca, não importa se a gente tem aparentemente um domínio ou não das circunstâncias, o que importa é quem está dentro do barco. E nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Conforme eu já disse, Jesus não entrou na nossa vida para ser um tripulante comum. Ele entrou na nossa vida para ser capitão, para ser o Senhor, para conduzir a embarcação. E com certeza a ordem que ele já havia dado, dizendo: vamos para o outro lado, ela vai se cumprir, porque a palavra que sai da sua boca não volta para ele vazia. Ele é Deus, e sendo ele Deus, ele pode todas as coisas, e por isso não há o que temer. Na verdade, queridos, o desespero, o temor, o pânico nada mais é porque nós duvidamos daquele que está no comando desse barco, algo que não deveria acontecer conosco. Amados, todos nós enfrentamos, conforme já estamos dizendo, tempestades, e às vezes elas são enormes, às vezes parece que não vai passar, às vezes parece que não tem mais jeito. Mas por favor, alguém conosco neste barco. Aleluia, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa: ele quer nos levar a um ponto, a um nível em que, ainda que a tempestade esteja a pleno vapor, a gente possa estar tranquilo, a gente possa estar descansando, a gente possa estar gozando de perfeita paz, porque muitas vezes o problema não está na tempestade exterior, mas na tempestade do nosso interior. Uma coisa que me impressiona é porque Jesus estava no meio da mesma tempestade. A tempestade não era diferente. Jesus não estava em um lugar mais seguro que os demais discípulos. Jesus não estava em embarcação mais forte, mais firme, mais sólida. Dentro de uma dimensão natural, aqueles homens ali presentes, pelo menos alguns deles, conheciam mais do mar do que Jesus. Mas enquanto eles estavam apavorados, enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava descansando. Jesus estava dormindo. E sabe por que ali estava o príncipe da paz? Aleluia!
aquele que absolutamente nada o movia, nada o atingia. Ou seja, a tempestade, apesar de real, não tocava na vida de Jesus. Por quê? Porque ele estava perfeitamente seguro. Ele sabia quem era. Tá bom, você talvez diga, mas eu também sei quem eu sou. E é verdade, nós sabemos quem somos. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos impotentes, nós somos incapazes, nós somos limitados. Mas por favor, não estamos sós no barco. Se estivéssemos sós, não teríamos nenhuma chance. E verdadeiramente, diante das tempestades que surgem, elas nos destruiriam. Mas há alguém conosco. Aleluia. E ainda que aparentemente ele esteja em silêncio na hora da tempestade, ele está presente. Nós podemos até não ouvir a sua voz, mas ele está presente. Nós podemos até não ver os ventos se acalmarem, mas ele está presente. O mar pode continuar revolto, mas ele está presente. As águas podem começar a adentrar dentro do barco, mas ele está presente. E é exatamente esta presença que faz a diferença. Foi esta presença que no momento certo disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Mas por favor, Jesus fez isso porque os discípulos não tiveram fé. Eles só precisavam permanecer crendo. Era só eles dizerem assim um para o outro, mar, na maior reviravolta, e ele dizendo: fica tranquilo, Jesus está aí. Jesus está aí. Nós não temos o que temer. Jesus está aí. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem o domínio sobre o vento e sobre o mar. Ele está aí. Mas por favor, percebam, eles não sabiam ainda quem Jesus era. Mas agora eu e você sabemos. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que começou a boa obra em nós. Ele é aquele que tem até os fios do nosso cabelo contados. E nenhum cai sem o seu consentimento. Oh, amados, para o povo de Deus, a perfeita segurança nas maiores tempestades que porventura possam nos assolar. Ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temos o que temer. Porque esse Jesus que estava no barco no meio da tempestade está conosco. E Ele nos fará atravessar o vale da sombra da morte em segurança. E nos conduzirá para o seu reino de glória. Aleluia! A viagem será completada. Não ficaremos no meio do caminho. Não naufragaremos. Não é por causa do barco, não é por causa da nossa sabedoria, não é por causa da nossa experiência, não é por aquilo que fazemos, não é o fato de tentarmos tirar a água de dentro do barco, não, é porque Ele está no barco. Ele estando no barco, não precisamos temer. Amém. Tempestades todas elas passam. Aleluia. Ainda que a nossa só encerre no nosso último suspiro, não tem problema, não tem problema. Um dia ela vai cessar. E nós que somos povo de Deus sabemos que aqui não é a nossa parada final. Deus não nos escolheu para ficarmos no meio do mar. Há um porto seguro do outro lado. E Ele está trabalhando para nos levar em perfeita segurança. Bendito seja o nome do Senhor. Não devemos de maneira alguma, queridos, confiar no domínio que temos sobre as situações. Situações mudam rapidamente. Às vezes nós estamos bem porque tudo está bem. Às vezes nós temos uma fé fervorosa porque o vento é favorável, porque tudo está
de acordo, né, com aquilo que nós queremos, e nós nos sentimos seguros. Bem, a nossa segurança não está na nossa experiência, a nossa segurança não está nessa embarcação, a nossa segurança está no nosso capitão, no nosso capitão. Ah, como seria diferente o nosso comportamento em meio a algumas aflições, se nós realmente soubéssemos quem está conosco. Não haveria pânico, não haveria pavor, não haveria desespero, não haveria assombro. Pelo contrário, apenas segurança, que é o que o Senhor deseja que exista no nosso coração. Eu acho muito interessante a grande diferença da experiência vivenciada pelos apóstolos nessa situação, quando comparada com a experiência que Paulo passou quando estava sendo conduzido para Roma como prisioneiro para testemunhar de Cristo. Segundo a narrativa bíblica, no livro de Atos, no capítulo de número 27, Paulo, quando estava indo para Roma, ele sofreu, juntamente com toda a tripulação com quem ele se encontrava, um forte naufrágio. E diz a palavra de Deus que uma tempestade assolou a embarcação, que provavelmente era muito melhor do que a que os discípulos estavam, porque era uma grande embarcação, era uma embarcação enorme, havia mais de 200 tripulantes dentro dela. E no entanto, a situação foi ficando tão grave, que diz a palavra de Deus, que se perdeu toda a esperança de vida. Os tripulantes já sabiam, não tem mais jeito para nós. Mas enquanto eles estavam totalmente desanimados, totalmente sem nenhuma esperança, sabe o que é que Paulo fazia? Paulo orava. Paulo estava na presença do Senhor. E no meio de toda essa tragédia, em determinado momento, o apóstolo Paulo se levanta e chega para os tripulantes daquela embarcação, em especial para o comandante dela, e diz assim: bom seria que vocês tivessem me ouvido. Eu avisei que a viagem seria trabalhosa, que haveria perda, mas fiquem tranquilos, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esta noite esteve comigo, e ele disse que ninguém aqui se perderá. Eu fico imaginando, eu creio que Paulo tinha plena convicção que mesmo que todo mundo morresse, ele não morreria. Não porque Paulo fosse um super-homem, não porque Paulo fosse um super nadador, mas porque Paulo tinha uma palavra dada pelo Senhor Jesus, e Jesus disse para ele: tu irás a Roma. E se Jesus tinha falado, tu irás a Roma, não seria nenhuma tempestade que iria impedir isso. E Paulo tinha essa segurança, mas agora ele vai compartilhar essa segurança, porque Jesus diz assim: olha, Paulo, eu não vou só poupar a tua vida não, vou poupar de todo mundo, eu vou dar todo esse povo para você. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Não havia desespero na vida de Paulo. Sabe por que não havia pavor? Sabe por que não havia pânico? Paulo não era homem de mar, Paulo não era uma pessoa acostumada com isso, mas ele conhecia ao Senhor a quem ele servia. Ele sabia o Senhor que estava no barco da vida dele, e ele não precisava se desesperar com nada. Essa é a razão que ele enfrentava cada situação adversa, sempre na segurança: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que estar com Ele é estar seguro. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Conhecer a Cristo é tudo. Se nós bem entendêssemos isso, empenharíamos toda a nossa vida neste conhecimento, usando o nosso tempo o máximo possível para mergulhar em sua gloriosa palavra, para estar em sua presença,
para saber quem Ele é, para experimentar a cada dia a sua bondade e fidelidade. Nós o tornaríamos o nosso regozijo, a nossa fonte de prazer, a nossa alegria, o nosso contentamento. Ele se tornaria para nós a nossa esperança. Nele depositaríamos toda a nossa confiança. Sabe por quê? Porque tudo pode falhar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela é verdadeira, ela é digna de inteira aceitação. E lamentavelmente, queridos, não é isso que nós temos feito. O conhecimento desse Senhor a quem declaramos servir é vago, é raso, não há profundidade. E esta é a razão de que nós somos abalados com tanta facilidade diante das tempestades que nos assolam. Quando elas chegam, tentamos resolver de todo jeito, da nossa maneira, da nossa forma, fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Quando porventura percebemos que não está tendo jeito, aí começamos a ver o quão frágeis somos e começamos a entrar em desespero. O nosso emocional é grandemente abalado, perdemos toda a paz, ficamos inquietos. E tudo isso simplesmente porque nos esquecemos de que não estamos sós. E mesmo que saibamos que Jesus está nesse barco, a gente fica dizendo: quem é este? Quem é este? Quem é este? Bem, Ele é o eterno eu sou. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Ele é aquele que tem a última palavra em tudo. Ele é aquele que quando decreta, ninguém pode mudar o seu decreto. É esse o Deus a quem servimos, irmãos, e que simplesmente conhecemos tão pouco. E por isso sofremos tanto. Porque justamente não sabemos quem está no barco de nossa vida. O Senhor entrou, queridos, na nossa vida para trazer segurança a nós. Não é à toa que a sua palavra insistentemente diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Amados, nós estamos vivendo em um momento em que parece o pavor tem tomado conta de muita gente em depressão, muita gente ansiosa, muita gente tomando medicação controlada, muita gente que não consegue dormir, muita gente que não tem paz, muita gente que começa a olhar para um lado e para o outro e não vê expectativa, não vê esperança. Pois bem, o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo afirma: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus não mudou. Aleluia! E Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. Ele não está indiferente aos nossos problemas, Ele não está indiferente às nossas aflições, Ele não está indiferente às tempestades que nos assolam. Pelo contrário, Ele está conosco, Ele está conosco. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, Ele vai concluir, Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Nós precisamos entender que dentro desse mar no qual nós nos encontramos, que é traiçoeiro, que é assustador em alguns momentos, nós temos alguém conosco, que é exatamente aquele em que nós estamos seguros. Não tem jeito de Jesus falhar. Ele não pode falhar. Você entende? Ele não pode falhar. E como eu disse, ainda que a tempestade à sua volta não cesse, ela pode não existir no seu coração.
Os ventos podem continuar soprando fortemente contra você. O mar pode permanecer extremamente revolto. Mas não tem problema. Você pode descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente Deus, dirá ao Senhor: Tu és o meu rochedo. Aleluia, aleluia. É o lugar onde nós estamos. É aquele com quem nós estamos. Ele é a nossa segurança. Ele é a segurança do seu povo, da sua igreja. Meus amados, não importa o quão severas sejam as tempestades em nossa vida, conforme nós pudemos aprender nessa noite, a verdade é que os efeitos que essas tempestades terão sobre nós sempre dependerão do real conhecimento que nós temos daquele que entrou em nossa embarcação para ser não apenas um simples tripulante, mas o capitão da nossa salvação. Aleluia. A segurança não está em você, está nele. Não é a sua estrutura, é ele. Talvez você diga: eu sou uma pessoa muito frágil emocionalmente falando. Mas existe alguém que é forte, que pode sustentar você, que pode segurar você, de tal maneira que no meio das tempestades você possa estar dizendo aos outros: tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. O Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Ele esteve comigo. Ele está com você, querido. Se você entregou a vida a Ele, se você disse: Jesus, a minha vida é tua, Ele entrou para ser o teu Senhor e o teu Salvador, e Ele disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Que segurança, que segurança, aleluia. Oh, meus queridos, se nós compreendermos isso, como enfrentaremos de forma diferente as enfermidades, os problemas financeiros, os problemas na família, os problemas do dia a dia, por maiores que sejam, eles podem chegar e podem até trazer a tristeza de um dia sombrio, de um dia tempestuoso. Mas no íntimo você vai saber: o Senhor está comigo, e a tempestade vai passar. A tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar. Sabe por quê? Porque Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol nascente, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Não há tempestade que seja eterna. Eterno é o nosso Deus. Isto deve trazer contentamento ao nosso coração. Eu não sei como é que você se encontra aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou a este lugar. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, nem tampouco a maneira como você tem enfrentado as tempestades que muitas vezes chegam contra você. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: existe alguém que, quando nós sabemos quem realmente Ele é, e temos a consciência de que a nossa vida está em suas mãos, não importa o que aconteça, nós estaremos seguros. Aleluia. Esse é o Deus a quem servimos. Às vezes nós ficamos esperando, que a tempestade se aquieta. Jesus, na ocasião, acalmou a tempestade para mostrar que Ele era Deus. Mas Ele já tem mostrado para nós que Ele é Deus. Nós já sabemos que Ele é Deus. Nós já sabemos pela Sua palavra. Nós já sabemos pela própria obra que Ele realizou em nós, pela mudança da nossa vida, por ter arrancado o coração de pedra e colocado um coração de carne, por ter feito habitação no nosso interior pelo seu Espírito. Nós já sabemos que Ele é bom, nós já sabemos que Ele nos ama, e o seu amor foi demonstrado naquele
naquela cruz, através do seu sacrifício. Nós não precisamos mais de nenhuma evidência de quem Ele é. Nós já sabemos, Ele é Deus. E a única coisa agora que podemos fazer é dizer: Senhor, estás comigo, e isso é o que me basta. É isso que nos basta. Essa certeza, essa segurança mudará a nossa forma de viver, e de maneira especial a maneira como nós enfrentamos as tempestades da vida. Amém, amados? É muito bom quando chega a bonança, mas melhor ainda é saber que na tempestade Jesus está presente. Deixa eu dizer uma coisa: eu prefiro a tempestade com meu Senhor no barco do que a bonança em um mar que eu não sei para onde estou indo. Eu sei que com meu Senhor no barco, Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado, e o barco chegou lá. O barco chegou lá. Aleluia. E eu sei que Ele vai nos levar para o outro lado. Ele vai nos levar em segurança. Então é melhor a tempestade, ainda que a gente tenha um certo temor, mas a gente sabe, Ele está comigo. Aleluia. E é esta segurança, queridos, que nós precisamos ter na nossa caminhada. O desejo do meu coração para a sua vida, para a minha vida, para cada crente aqui em Cristo, é que você possa realmente conhecer a esse Senhor que você tem chamado de Senhor e de Salvador. Conheça o seu Deus, saiba quem Ele é, porque nos momentos mais difíceis você estará em paz. Amém? Você vai poder dizer: o Senhor está comigo. Aleluia. Mas a situação está piorando, mas o Senhor está comigo. Não tem mais esperança. A minha esperança não está somente nessa vida. O meu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. É nessa convicção que devemos firmar o nosso coração e deixar as demais coisas nas mãos daquele que na hora que quiser, Ele diz: aquieta-te, acalma-te. Na hora que o Senhor quiser, a tua tempestade passa. Só basta Ele dizer: chega. Aleluia. Aleluia. Satanás mexeu na vida de Jó até o momento que Deus disse: basta. Até esse momento apenas, irmãos. Eu sei que a espera é dolorosa, a espera muitas vezes é angustiante, a espera é agonizante, mas é importante você se lembrar que os sofrimentos desta vida, a nossa leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bendito seja o nome do Senhor. Que o nosso bom Deus, queridos, nos ajude. Eu sei que Ele é paciente conosco, assim como Ele foi com os seus discípulos. Eu sei que Ele é. E é por isso que Ele insiste em falar ao nosso coração, para que a gente possa se jogar nos braços dEle. A nossa tarefa mais difícil é descansar nos braços do nosso amado Senhor. Amém, irmãos? E eu posso lhe garantir uma coisa: Ele não está dormindo. Ele não está dormindo. Ele não dormita nem toscaneja. Não há nada que aconteça com você que não seja importante para Deus. Deus conhece os seus limites, Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece a sua incapacidade de lidar com determinadas situações, mas Ele é que é Deus. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Que o nosso Deus, Ele nos ajude, nos conceda a graça de podermos avançar no conhecimento de quem Ele é. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé na presença desse Deus.